Bom dia, meus queridos amigos, irmãos. É uma alegria poder chegar em Salvador e reencontrá-los. Esse é um momento, sem dúvida, especial da Sociedade Teosófica e um momento que nos chama, talvez, ao repercebimento de cada um de nós como irmãos. É uma alegria poder percebê-los novamente ou repercebê-los como queridos irmãos, e é um desafio tentar agir como vosso irmão. O sol de Salvador e esse céu aberto talvez nos faça perceber com um pouquinho mais de facilidade o que em dados momentos dessas cartas e de outros escritos, também deixados por essa fraternidade de santos e de sábios, como a doutrina secreta e outros, ao aludir à existência de um grande sol espiritual. Um grande sol espiritual que está dentro de nós, mas não nos pertence. Por vezes fala-se de um sexto princípio. Na nossa literatura teosófica, esse sexto princípio passou a ser conhecido como Budi, ou a luz de Budi. E esses mestres dizem que Budi não pertence à personalidade, mas que pulsa na personalidade. Talvez essa luz de Budi, metaforicamente como esse sol que podemos presenciar em Salvador, Salvador também como metáfora do princípio crístico ou búdico que pulsa dentro de nós, possa resgatar nosso repercebimento da origem divina e nos concitar a agir verdadeiramente como irmãos, embora por vezes possamos nos esquecer e nos esquecer. Também por vezes temos o privilégio e a possibilidade, como nesse momento, de sermos relembrados para que tentemos agir fraternalmente. Talvez essa introdução esteja bastante associada a um convite para estudo sobre as cartas dos mestres, em que as duas indagações que se fazem versam justamente sobre o que é em si a teosofia, o que é teosofia e qual a função essencial ou fundamental da sociedade teosófica. Antes de tentar compartilhar com vocês algumas reflexões e pesquisas sobre esses temas, eu diria que talvez o Ricardo tocou num dos pontos que, primeiramente, me surgiram quando eu tive a possibilidade de ter esses textos nas mãos. Eu ainda não tive a felicidade de ter os originais. Quem sabe em um dado momento possa tê-los também nas mãos antes de serem plastificados, mas eu tive a sua publicação. E nos primeiros momentos em que essas publicações chegaram nas minhas mãos, uma interrogação surgiu, que passa pela questão tocada pelo Ricardo. Será que realmente nos é dado ter acesso a esses textos? Será que moralmente é lícito? Blavatsky diz que o primeiro degrau da escada de ouro, que é um desafio constante para todos nós, é podermos ter uma vida limpa. E a dimensão ampla do que pode ser essa limpeza na nossa vida, por vezes talvez vá além do que moralmente nós vemos assim no primeiro momento. Abstente do mal, fazei o bem. Talvez isso possa ser visto superficialmente por cada um de nós, mas talvez a gente possa começar a aumentar a perspectiva de visualização do que é em si o mal e o bem na nossa conduta. Mas eis que o texto nos chega. E nos chegando, qual uma maçã num paraíso, apresentada a Eva e a Adão, lhes dá a possibilidade de adentrar num conhecimento sobre o bem e o mal. Diante disso, o que fazemos? Eu digo para vocês o seguinte: minha alma, talvez num dado momento, se tranquilizou quando eu cheguei na carta 39 desses textos compilados por Jinarajadasa, um dos presidentes da Sociedade Teosófica, apresentado em português como Cartas dos Mestres de Sabedoria, uma carta escrita para um dos seus chelas, Morim. Um dos mestres então diz o seguinte, as folhas 95 da nossa edição em português:
Morrini, você pode, se quiser ou achar necessário, usar no Man, um livro que estava sendo escrito por ele, ou em qualquer outro livro em que esteja colaborando, qualquer coisa que eu tenha dito sobre nossas doutrinas secretas, em qualquer de minhas cartas aos senhores Hume e Sinnett. As partes que eram privadas nunca tiveram suas reproduções permitidas por eles, e as que foram copiadas tornaram-se por isso mesmo propriedade teosófica. Propriedade teosófica. Além disso, por ordem minha, sempre foram enviadas cópias de minhas cartas, pelo menos aquelas que continham meus ensinamentos, a Damodara e o Pasika. O Pasika era uma das formas pelas quais esses mestres se referiam a Blavatsky HPB. Então, Damodara e Blavatsky recebiam cópias das cartas que eram apresentadas aos, entre aspas, chamados chelas leigos, aqueles que estavam, por alguma condição meritória kármica, possivelmente como nós nos encontramos aqui nesse momento, dados a ter a possibilidade de receber informações, quiçá ensinamentos desses mestres de sabedoria. Minha alma se tranquilizou. Aquele desafio moral quanto à licitude, retidão, de acessar textos que não foram necessariamente produzidos para cada um de nós, tem uma nova forma de percepção. Talvez essa nova forma de percepção seja interessante quando nós, nos enveredando no interesse ou na perspectiva do estudo desse material, consigamos começar a perceber que ali nós temos, como lembrou o irmão Marcos ontem, uma vultuosa quantidade de informações históricas preciosas e importantíssimas que dizem respeito aos momentos primeiros que antecedem e que idealizam, instrumentalizam e norteiam as razões pelas quais essa sociedade foi fundada e passou a operar. Documentos históricos ligados a fatos às vezes não tão facilmente percebidos ou compreendidos por nós, mas que podem sim também serem percebidos e compreendidos por nós se fizermos um exercício de tentar contextualizar o que aconteceu no século XIX com o que acontece hoje no século XXI, em cada uma das nossas lojas e nas nossas vivências como membros dessa sociedade ou simpatizantes do pensamento teosófico que tentam implementar eventualmente verdades porque reverberam no nosso coração. Se nós conseguirmos contextualizar os eventos históricos e percebermos, possivelmente, talvez até com uma certa ironia, o quanto eles expressam ainda hoje situações cotidianas com as quais nós nos enfrentamos ou nos deparamos no nosso viver ou na nossa tentativa de um viver teosófico nas nossas lojas, esses documentos que eram meramente históricos passam a ser documentos de inspiração, quiçá, sobre uma visão de um mestre de sabedoria acerca de desafios humanos que se repetem. Nós continuamos humanos, nós continuamos com as nossas angústias, embora não tenhamos perdido a luz interna. Talvez tenhamos perdido e percamos, por vezes, a conexão com essa nossa luz búdica, mas somos sempre convidados a voltar a estabelecer essa conexão. E o voltar a estabelecer essa conexão pode, por vezes, ser feito através da inspiração que o Mestre nos dá acerca desses dilemas do que significa o viver humano. Registros históricos, fontes de inspiração e talvez um terceiro elemento interessante. Por vezes, para além daquelas situações históricas, por muitas vezes, em meio a essas cartas, nós começamos a perceber verdades que talvez possam ser vistas como verdades eternas, que transcendem ou transbordam os limites daquela relação momentânea e que expressam o perene. Eu estou muito grato com a possibilidade de reencontrá-los. E trago não só alegria, mas uma ideia de responsabilidade de tentar pesquisar algo em meio a esse manancial de informações
que possa eventualmente ser colocado como associado à ideia do que é teosofia e de qual é a função da sociedade teosófica. Para fazê-lo, eu procurei reler algumas passagens das cartas e fui compilando, assim como Jinarajadasa o fez, determinadas passagens, mas tentando associá-las justamente o que pode ser a ideia de teosofia e o que pode ser a ideia da função essencial da sociedade teosófica. Essa primeira imagem aqui, o desafio agora, na verdade, é tentar dar uma lógica coerente à apresentação de determinadas passagens dessas cartas. Essa primeira imagem aqui é uma ilustração de um pintor chamado Nicholas Roerich, de alguém que está indo no Himalaia, um peregrino a cavalo. Um desses mestres que teria escrito grande parte dessas cartas se apresenta em dado momento como um peregrino do aquém além dos Himalaias e diz que tem um irmão querido que seria um príncipe Rajput. Eles se apresentam às vezes com nomes, mas em outros momentos, como o Ricardo também disse, se recolhem. Nós estamos aí também lembrando o que o irmão Marcos disse ontem, diante de um tema que talvez seja um pouco uma saia justa de como tratá-lo, como apresentá-lo, sem que ele fique banalizado ou sem que ele suscite mero fanatismo, superstição ou adoração como uma devoção à mera autoridade. Então, embora esses mestres de sabedoria tenham se apresentado, inclusive assinando cartas, se quiser começar a passar um pouquinho, assinando cartas com iniciais e por vezes até com os seus próprios nomes, o Ricardo ressaltou, um se apresentava como um príncipe conhecido como Moria, outro como peregrino do aquém além dos Himalaias, como Kutumil Kaga. Um assinava suas cartas usando um timbre, um papel, uma forma de escrita, não um papel, vermelha, e outro com uma pigmentação azul. O mestre M normalmente usava uma tinta ou lápis vermelho. O mestre KH estava lá os apresentando com uma escrita com tinta azul ou lápis azul. Existe toda uma tônica, não só no raciocínio da forma da sua redação, como na própria expressão das linhas utilizadas por cada um desses mestres. Então nós temos aqui também uma apresentação dos livros deles para Sinit e Hume. Nós vamos ter uma imagem de Sinit um pouquinho para frente, se você quiser passar, depois a gente volta aqui. Essa é uma foto de Alfred Percy Sinit, um dos chelas leigos, um jornalista influente e conhecido na Índia, um ponto de conexão entre o Oriente e o Ocidente, como um representante da mente ocidental de busca racionalizada acerca da verdade. E tem também uma foto de Hume, se você mudar o arquivo aí para o texto do Caminho do Discipulado. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, já está aparecendo ali um pouquinho. Alan Octavian Hume, um administrador do governo inglês, em meio à política que a Inglaterra exercia na Índia da época. Os dois começaram a ter a possibilidade de se comunicar com irmãos mais velhos. Teria sido Sinit, primeiro, ao saber da existência da sociedade teosófica, ao saber da existência de Blavatsky e de Olcott, e ao saber da existência de que existiriam alguns seres portadores de um conhecimento da boa lei tibetana e que orientavam, teriam treinado Blavatsky e possibilitavam a Blavatsky, segundo o que eles imaginavam, a realização de fenômenos incompreendidos ainda pela nossa ciência, buscaram tentar uma comunicação com esses seres. Embora tenha sido negado por um deles, aquele que se apresenta como M, e outros, um deles entendeu que seria possível abrir e travar uma comunicação. Vejam vocês o seguinte, não uma comunicação direta entre mestre e discípulo aceito, mas uma comunicação através dessas cartas precipitadas entre mestre e aquele que tinha uma intenção motivada
talvez não uma motivação neutra, não uma motivação pura, mas uma intenção motivada em busca de um conhecimento que ele ainda não conseguia acessar. Um daqueles mestres entendeu por aceitar a correspondência, e a correspondência começou então a ser aberta. Antes da gente entrar diretamente nessa correspondência, eu queria voltar também para esse texto trazido com a compilação de Jimarajadasa, para algo que talvez já nos apresente uma reflexão sobre a nossa primeira pergunta aqui dessa manhã. O que é teosofia? O que é teosofia para cada um de nós? Muito tem se falado sobre teosofia, por nós teosofistas. Será que nós estamos aqui diante de uma coisa que nós apenas repetimos e relembramos e compreendemos? Será que realmente compreendemos? A ponto de não mais se justificar, tentar necessariamente falar ou perguntar ou inquirir-se sobre o que é teosofia. O Mahashohan, na sua carta única, como lembrada pelo irmão Ricardo, resultado de uma entrevista entre o mestre Kuthumi e ele, Mahashohan, apresenta talvez uma diretriz geral sobre o trabalho teosófico, o trabalho a ser desenvolvido pela sociedade teosófica. E nessa sua carta única, que a partir de folhas 17 nesse volume é apresentada, num dado momento, logo no início, ele chega na palavra teosofia. E ele vai dizer que teosofia é verdade eterna. Ele se reporta ao budismo e ele diz que o budismo, quando despojado de suas superstições, é verdade eterna. E ele diz mais: aquele que se esforça por encontrar esta última, a verdade eterna, aquele que se esforça por encontrar a verdade eterna, está buscando a teosofia. O buscador da verdade, o teosofista, está indo ao encontro da teosofia. E ele diz: teosofia, sabedoria divina, que é um sinônimo de verdade. Teosofia é sinônimo de verdade. Foi dito aqui na exposição que me precedeu que talvez existam duas formas de percepção ou compreensão da verdade. Que existiria uma verdade relativa, mas que talvez exista uma verdade última, absoluta. Será mesmo possível a existência de uma verdade última absoluta? Talvez essa verdade última absoluta seja, em alguma medida, no momento em que o Mahashohan apresenta a sua percepção de teosofia e de sabedoria divina, como a própria teosofia. Você pode ir para o último slide desse que fala, ou pergunta o que é teosofia. Vamos ver aqui uma passagem agora já, nos livros, o penúltimo, das cartas dos Mahatmas para Sinit, a 119 vai dizer o seguinte: o livro Kyute, alguém lembra do livro Kyute? Possivelmente exista uma literatura bastante interessante, da onde nós vamos extrair o que ficou conhecido como as instâncias de Dzyan, da onde nós vamos extrair fragmentos da voz do silêncio, da onde nós vamos extrair pérolas de conhecimento que é referenciado pelos mestres de sabedoria, em dados momentos e em passagens que podem ser pinceladas nessas cartas. O mestre nesse momento vai dizer o seguinte: esse livro do Kyute, a ser pesquisado por cada um de nós, nos ensina algumas coisas. Entre outras coisas, ele nos ensina que há o espaço. Nós estamos indo talvez para um âmbito de abstração, e eu peço desculpa para vocês se caminhamos para uma abstração, mas o convite nesse momento, se nos é dado, tentar justamente buscar perceber a existência da verdade como esplendor da teosofia. Não necessariamente a verdade como memória de uma compreensão passada,
mas verdade como um estado de consciência que liberta. Será que nós podemos chegar nesse estado de consciência que liberta? Algumas indicações talvez sejam dadas nessa literatura. Nesse momento, o livro do Kyuté, mencionado pelo mestre, fala sobre o não existente, o espaço per se, o espaço absoluto, o espaço sem limites, o espaço incondicionado, o espaço sem limites, eterno, incondicionado e imutável, que recebe no seu seio a expressão da mutabilidade, a expressão da temporalidade, a expressão de tudo o que se expressa, e que não é afetado ou alterado por aquele que está no seu seio, se expressando e mudando. O espaço é a própria infinitude. Ele é sem forma, imutável e absoluto. Algo sem forma, que não muda, que tudo abrange. Há uma passagem que diz que há algo que tudo abrange na unidade. E faz uma associação que esse espaço, de algum modo, pode estar correlacionado com a mente humana. Ele é em si gerador, assim como a mente humana, inesgotável de ideias. A mente universal, o espaço, tem uma ideação, tem sua ideação que é projetada na objetividade. O subjetivo se expressa e, ao se expressar, gera o objetivo no tempo e no espaço. É projetada na objetividade no tempo certo. Mas ele, esta realidade última, em si não é afetada por aquilo que se expressa no seu seio. Sempre que nós falamos de um lugar no infinito, nós estamos destronando do infinito e degradando o seu caráter absoluto e incondicionado. Uma passagem que talvez esteja associada em alguma medida com teosofia. Disse que é possível haver uma partilha sobre o conhecimento teosófico, sobre o pensamento teosófico. Disse que ao longo das eras, e desde que o homem se faz presente nesse mundo, uma geração de sábios e videntes é sucedida por outra geração de sábios e videntes que mantém um tesouro preciosíssimo: a teosofia. Aqueles que buscam têm a possibilidade de encontrá-la. Uma vez encontrada, talvez nós possamos partilhar a percepção que nós tivemos do encontro. Mas se nós não encontrarmos, nós jamais saberemos, talvez, todo o esplendor que possa pulsar dessa teosofia. Pediria para o Paulino passar para aquele que fala sobre a doutrina secreta. Eu queria associar essa ideia do espaço com as 3 proposições da doutrina secreta, apresentadas ao mundo por Blavatsky, e que vão permear um estudo sobre a ideia do surgimento e desenvolvimento do cosmos. Blavatsky, de uma outra forma na doutrina secreta, mencionando a ideia de teosofia, talvez, ou de verdade última, ou de realidade, ou de absoluto, de para-Brahman, o que está além de Brahman, nos diz que talvez 3 ideias sejam fundamentais para tentarmos mergulhar nessa teosofia. E ela nos fala também da existência de um princípio último, onipresente, chamado seidade una, absoluta, ou raiz sem raiz, eterno e sem limites, imutável e incognoscível, ou seja, não passível de conhecimento. De que tipo de conhecimento? Sua compreensão escapa à capacidade da inteligência humana. Permanece não manifestada. A tradução de Brahma Vidya ou de Teosofia, como dito pelo Mahashoran na sua carta única, seria sabedoria divina, ou seja, algo que transcende a condição humana. Mas não se diz necessariamente que nós não possamos buscar experimentar dessa teosofia, beber da teosofia e, quem sabe, talvez um dia nos transformarmos com esse encontro
com a própria teosofia, ou com a verdade, ou com a realidade. Blavatsky vai além e diz que esta realidade onipresente e manifestada, de tempos em tempos se manifesta. O absoluto se transforma no Logos, no Verbo divino. E ela vai além dizendo o seguinte: existe uma identidade fundamental, uma identidade de todas as almas com a grande alma universal. E ela diz que essa alma universal seria um aspecto da raiz desconhecida. O imanifestado se manifesta. Deus se faz presente, se nós adotarmos essa palavra de Deus. Deus se faz presente e se expressa em todas as formas. Deus está em todas as formas. E Deus está além de qualquer uma dessas formas que o expressa. Numa passagem interessante, o mestre Kuthumi vai dizer ao seu interlocutor que mesmo ele, como um Mahatma, tem no veículo 2. Se nós pudéssemos compreender o mistério do 2 no mundo. Que Shakespeare, ao colocar palavras em Hamlet, teria dito ser ou não ser. O mestre Kuthumi, numa passagem, nos desafia a tentar compreender o mistério do 2 que pulsa nele. Do 2 que pulsa em cada um de nós. A manifestação e o recolhimento, o eterno imutável e aquele que expressa a imutabilidade em meio à mudança. Aquele que expressa a imutabilidade em meio à mudança se fragmenta do ser expressado último e se apresenta na voz do silêncio como a Alaya, a alma. Em um dos fragmentos da voz do silêncio é dito que é uma grande pena que todos nós humanos, embora dotados de Alaya, todas as almas são unas com a grande alma universal. É uma grande pena que, embora dotados de Alaya nos seja de tão pouca importância, ou de tão pequena utilidade, porque identificados com as nossas formas, não conseguimos perceber a unidade subjacente da vida, que está dentro de cada um de nós, e além de cada um de nós. No primeiro sloka da Cosmogênese, se escreve que o Eterno Pai vai se recolher para as 7 eternidades. E que Ele, mesmo se recolhendo às 7 eternidades, está vestido com suas vestes invisíveis. O que são essas vestes invisíveis? Quem partilha dessas vestes invisíveis e que constrói a divindade que se expressa no mundo? Talvez essa construção da divindade se expressando no mundo passe autoconscientemente por cada uma dessas alminhas que compõem uma grande alma maior. Disse que nós somos irmãos. E essa talvez seja a razão maior pela qual tenha sido fundada a Sociedade Teosófica, a formação de um núcleo da fraternidade universal. Disse que nós somos irmãos. Perceber o quão irmãos e imantados nós estamos, talvez seja uma das grandes funções pelas quais a Sociedade Teosófica tenha sido fundada. Perceber o esplendor da unidade, perceber a beleza da fraternidade, vivenciar a unidade e a fraternidade, nos é um grande desafio. O mestre lembra, como lembrou de alguns filósofos, e num dado momento ele lembra e se refere a Kant. Kant teria escrito que nos domínios do tempo e do espaço há um limite para o nosso conhecimento. E ele vai então escrever sobre uma crítica
acerca da razão pura. Até onde nós conseguimos chegar de um modo que realmente nos é possível compreender a realidade do mundo onde nós estamos inseridos. Diz que existe um limite tanto para os empiristas, aqueles que experimentam o mundo das formas para chegar em conclusões científicas, como também um limite para aqueles racionalistas, que exercendo suas faculdades mentais tentam chegar dialeticamente no que possa ser a verdade. Num dado momento, em Isis Sem Véu, Blavatsky disse que existe uma forma de conhecimento que vai para além da dialética. Que o que anima, alenta ou desafia o intelecto é a dialética. Mas o que anima e expressa a alma é a intuição. Talvez nós consigamos, pela intuição, ir além daqueles limites da razão pura. Não de modo dogmático, mas de forma transformadora e libertadora. Kant chega numa conclusão final de que existiriam algumas antinomias, ou seja, verdades para ele, Kant, que não podem ser explicadas pela razão humana. Para Kant, num dado momento, essas verdades estariam associadas à existência de Deus, à imortalidade da alma e à liberdade. A liberdade é algo que não se explica, mas que, por não ser explicada, não significa que não seja existente. Será que é? Podemos nos perguntar e tentar entender até quanto nós somos livres realmente. E até quanto nós somos iguais para lembrar os ideais da Revolução Francesa, tão lembrados aqui nesses encontros, e principalmente até quanto nós somos fraternos. Disse que as dificuldades daquela Revolução Francesa, como lembrado pela Isis ontem, passaram pelo enaltecimento da liberdade em detrimento da igualdade, livres porém desiguais, e talvez de outro lado pelo enaltecimento da igualdade em detrimento das nossas liberdades, iguais, mas sem a liberdade da possibilidade de expressar nossa singularidade. Onde está o fermento que liga? Onde está o cimento que une os ideais da liberdade e da igualdade, tão esquecidos pelos franceses e pelo mundo que se sucedeu, talvez não só no Ocidente, mas também no Oriente, na fraternidade. E o que é em si a fraternidade? Será que a gente consegue compreender? Foi lembrado aqui que numa dada passagem das cartas, esses mestres teriam dito que os chefes, aqueles que autorizaram a fundação da Sociedade Teosófica, desde que ela pudesse operar, não através deles, mas através dos mortais que ainda tentam buscar a compreensão sobre a verdade, eles nos suscitam uma compreensão dessa fraternidade. E dizem que ela foi fundada não para investigação em si dos fenômenos ou produção em si dos fenômenos, mas fundamentalmente para uma tentativa de vivência dessa fraternidade. Eu não sei como nós vemos, cada um de nós, o que é em si a fraternidade. O que eu posso dizer é que eu sinto no mundo em que nós estamos inseridos, que possivelmente grande parte das pessoas que conosco vivem formando essa grande família humana encarnada nesse momento, idealizam algo que talvez não seja em si a fraternidade. Tanto que a própria ideia de fraternidade hoje talvez soe um pouco demodê aos olhos do mundo, ou fora de moda aos olhos do mundo, e ela é então substituída por uma outra palavra: solidariedade. Nós nos entendemos vivendo num mundo solidário, ou buscamos tentar viver solidariamente com aqueles com os quais nós convivemos. E o mundo hoje, as tecnologias, fazem com que, de modo impressionante, nós consigamos perceber o que acontece na Europa, na China, na Índia, por vezes até na Coreia do Norte, um dos países mais fechados do planeta, quase instantaneamente, o que vivenciam nossos irmãos. E normalmente o que chega até nós é drama, flagelo, tragédia. E quando nós percebemos uma tragédia no nosso país ou fora do nosso país,
curiosamente, alguma coisa mexe dentro de nós e faz com que tentemos ser solidários. Vamos levantar fundos para reconstruir as vítimas do Nepal. Eu tenho uma amiga que estava no Nepal no dia do terremoto. E ela disse que vivenciando aquele drama todo, não conseguiu fazer outra coisa senão arregaçar as mangas e ajudar quem ela podia. Seu marido entrou numa depressão terrível por perceber em loco o drama da existência humana. E disse que o drama da existência humana não está necessariamente em viver diretamente a tragédia, mas o drama está em que alguma coisa dentro de nós pulsa no sentido de: quando será a nossa vez? Bate na madeira e tomara que não chegue. Mas alguma coisa pulsa dentro de nós, fazendo da existência humana um drama, porque, como o Buda teria dito, ninguém escapa do sofrimento. E ainda assim a gente vive, e abre um sorriso e continua vivendo. Mas nesses momentos em que a gente vê a tragédia humana, a gente se une, relevanta fundos e tenta mandar para aquelas vítimas. E assim nós somos solidários. E talvez consigamos dormir um pouco mais tranquilos. Mas eu não sei se fraternidade é sinônimo de solidariedade. Como é que soa para vocês? Será que em si são palavras sinônimas? O mundo hoje trocou aquela ideia de fraternidade para apresentá-la como solidariedade. Seja meio piegas ou feio ou vergonhoso falar em fraternidade. E os mestres dizem: a razão pela qual a Sociedade Teosófica foi fundada é para a difusão de um conhecimento teosófico, para a popularização de um conhecimento de teosofia, para a libertação da humanidade da ignorância. E eles dizem que isso vai se dar quando nós conseguirmos construir, conquistar e vivenciar uma fraternidade verdadeira. No que será que se diferencia a fraternidade da solidariedade? Vocês já se fizeram essa pergunta? Quando a gente está falando em fraternidade, a gente está falando ou tentando perceber que existe uma grande família espiritual. Nós somos verdadeiramente irmãos. Se nós estamos na dimensão da solidariedade, talvez nós nos apiedemos do sofrimento alheio, e nos separemos daqueles que sofrem, tentando tranquilizar um pouquinho nossa alma, ajudando com aquilo que a gente pode. Mas somos nós aqui e eles lá. Quando a gente fala em fraternidade, a gente está junto. Não existe separatividade. Não existe eu e o outro. Talvez assim, lembrando um pouquinho da nossa infância, na nossa casa, a gente até se desentendia com os nossos irmãozinhos. Mas quando a gente ia para a escola, ai daquele que falasse mal do nosso irmão. Era como se falasse mal de nós. Tem uma sensação um pouco diferente entre ser solidário e ser fraterno. Tinha visto ali que na terceira proposição da doutrina secreta há uma alusão de que existe uma identidade fundamental, fraternidade, entre todos os fragmentos que compõem essa beleza da unidade, da grande alma universal. Se nós estamos falando em irmãos, em fraternidade, nós estamos tentando refletir que existe uma origem comum de todos nós. Embora cada um de nós tenha uma singularidade e seja único, todos nós temos uma origem comum. E o laço dessa fraternidade é a expressão dessa origem comum, dessa unidade. Percebê-lo é um convite a vivenciá-lo. Vivenciá-lo é um auxílio de transformação de todos os seres. Um exercício ou um serviço prestado para a humanidade, por aquele que não quer nada,
além da possibilidade de auxiliar. Vamos passar um pouquinho os nossos slides sobre, pode ser aí mesmo, o que é a teosofia, e depois um pouquinho sobre a função essencial da sociedade teosófica, pela qual a sociedade teosófica foi fundada. Algumas passagens interessantes sobre o que é teosofia vão ser encontradas nessas cartas. Uma delas, como eu ressaltei logo no início, na carta única do Mahashohan, é a ideia de que, o que a sociedade não me desculpe, o que é a teosofia, é a ideia de que a teosofia é sinônimo de verdade eterna. Por vezes, essa verdade ou verdade eterna é apresentada pelos mestres como a unidade da vida. Por vezes, é apresentado como a lei da harmonia universal. Os mestres vão dizer numa dada passagem, num dado momento, que eles reconhecem apenas uma lei, a lei da harmonia. E num outro momento eles vão dizer que esta harmonia se constrói no mundo manifestado através das divergências. É tão curioso isso, mas existe uma passagem dizendo que na divergência está a harmonia do universo. Na multiplicidade que não perde sua conotação essencial, original, radical, original como origem, radical como raiz da unidade, possibilita um equilíbrio de um mundo em manifestação. Vamos ver o que eu colhi aqui nas cartas para Sinit, que podem de algum modo estar associados a essa indagação sobre o que é a teosofia. Então, aqui, logo no início, nas primeiras cartas, é interessante lembrar que Sinit, se correspondendo com um desses mestres, tenta reelaborar o programa da sociedade teosófica, dizendo que, assim como nós estamos apresentando nesse mundo do século XXI, falar sobre fraternidade não é algo que vai transformar o mundo. Não faz muito sentido nós falarmos em fraternidade por pensamento de Sinit naquele momento. Ele vai dizer, inclusive, que a fraternidade era a tônica do cristianismo e que até aquele momento, passados mais de 1880 anos, essa tônica de fraternidade não tinha ainda mudado o mundo. Então, por que investir na fraternidade? Para mudar o mundo, pensava Sinit. Nós temos aqui mostrar para as mentes mais aguçadas, para os intelectos de ponta desse mundo que começa a dominar a tecnologia, a existência dos fenômenos que viriam dos mundos sutis. A possibilidade de que sinetas astrais começassem a tocar. A possibilidade de que nós pudéssemos manter uma correspondência através de cartas que se precipitam, sem que nós consigamos perceber exatamente de onde elas vieram e como elas vieram. A possibilidade de receber e estabelecer uma comunicação sem que aquele que comunica esteja presente em corpo físico com aquele com o qual está se comunicando. E Sinit, numa das suas primeiras cartas, sugere então ao mestre que, para ele transformar o mundo, ele deveria fazer com que o jornal que era impresso em Londres e na Inglaterra pudesse aparecer em concomitância na Índia, algo impossível naquele momento. Se as pessoas conseguirem perceber isso, elas não têm como deixar de filiar-se à sociedade teosófica e transformar-se em teosofistas. E a correspondência então começará a ser estabelecida com o mestre tentando mostrar para ele que a busca dos fenômenos em si não transforma e não é a razão pela qual a sociedade teosófica foi fundada. Que ela estabeleceria mais crentes por um determinado momento que gerariam descrentes e céticos num momento futuro. Eu não sei se vocês já não fizeram algum exercício de como poderiam viver acaso tivessem a fortuna. Nós temos uma extrema fortuna de termos encarnado juntos e estarmos aqui reunidos nessa manhã em Salvador, que, como eu dizia no início, pode metaforicamente expressar o nosso princípio crístico ou búdico, o sexto princípio, aquele que nos resgata.
Mas se nossa fortuna fosse algo diversa, e nós tivéssemos encarnado no século XIX, em meio a Sinnett, Hume, Olcott e Blavatsky, e mais ainda, se nossa fortuna nos conduzisse à sociedade teosófica daqueles primeiros anos, o que será que nos motivaria a caminhar até aquela sociedade? Me parece instigante ter um contato com os fenômenos. Será que nós nos limitaríamos aos fenômenos sinceramente? Ou será que nós buscaríamos essa luz, que seria a luz divina? Então, algo para nós refletirmos ou pensarmos juntos. Muitos estavam buscando os fenômenos. E muitos que buscavam os fenômenos deixaram a sociedade quando esses fenômenos deixaram de ser uma tônica. O mestre vai dizer que se nós queremos encontrar os mistérios e não apenas nos contentar com os fenômenos, nós vamos ter que nos preparar para isso. O encontro de amanhã vai começar a falar um pouquinho sobre a forma de preparação. Isso não quer dizer que os mistérios não estejam franqueados. Os mistérios estão franqueados. Mas o mestre diz que nós temos que ir até eles. Aqueles que são depositários dos mistérios e que estão ávidos por poder partilhá-los com todos nós, enquanto aspirantes sinceros. Vamos passar um pouquinho? Disse, no geral, que em todas as épocas apenas uma escassa minoria de homens possuía os segredos da natureza, embora multidões tenham testemunhado as evidências práticas da possibilidade da sua posse. O mestre tenta mostrar para Sinnett que a busca dos fenômenos não transforma e não é o objetivo pelo qual a sociedade teosófica foi fundada. E ele vai dizer, como se ressaltou também ontem, que a única base segura para uma moralidade universal é a fraternidade universal. Se isso é um sonho, pelo menos é um sonho nobre para a humanidade e é a aspiração do verdadeiro adepto. O fio de Ariadne que nos conduz da terra ao céu, que nos liberta do labirinto, que nos possibilita dominar os animais que temos dentro de nós e sairmos dos becos profundos das paixões que deram alento, ou na verdade não alentam, mas um móvel para a nossa existência sansárica. Eu venho e volto e continuo vindo para continuar tentando viver aquilo que eu já vivi. Talvez seja um percebimento da unidade e que nenhum de nós vive para nós. Talvez pensar na fraternidade, passando pelo autoconhecimento, seja perceber realmente quem somos. E percebendo quem somos, aqui estamos. E percebendo aqui estamos, começar a sermos efetivamente aquilo que somos e não o que projetamos ou queremos para nós mesmos. Aqui também uma passagem na carta 70C que pode eventualmente ser associada a essa primeira pergunta sobre o que é teosofia. Nós chamamos de imortal apenas a vida una, na sua coletividade universal e inteira, absoluta abstração, aquilo que não tem começo, nem fim, nem qualquer interrupção em sua continuidade. Teosofia, a verdade que transforma. Eu tenho um amigo que, em um dado momento em Curitiba, lembrando da sua experiência estabelecida na memória, disse que a verdade que liberta não é passível de transmissão. Eu ouvi nesses dias uma coisa que achei bem interessante. Eu acho que foi até ontem na apresentação da noite. A verdade do outro é do outro, a experiência do outro é do outro.
ela pode ser de algum modo, em alguma medida, partilhada como algo que nos inspira. Mas se nós não tivermos essa experiência, nós estamos apenas falando sobre. Nós podemos eventualmente falar sobre, tendo em alguma medida um toque ou rudimento dessa experiência. Alguns sábios dizem que um pequeno percebimento dessa experiência transforma a nossa vida como um todo. Esse meu amigo, num dado momento, lembrava assim: Otávio, eu não sei o que aconteceu, mas eu estava assistindo uma missa numa igreja cristã, em que de repente começaram os cantos gregorianos e o órgão começou a funcionar, e eu não sei o que aconteceu, eu fui tomado por uma energia que arrebatou, e quando eu vi eu estava em lágrimas, que eu não sei de onde vem, que não tem por que vir, mas que veio. Como é que eu faço para ter isso de novo? Não tem, não se passa, e nem necessariamente nós sabemos como fazê-lo. Vem quando nós estamos abertos para que venha o contato com a verdade. Vamos passar um pouquinho mais? Aqui talvez ele esteja falando do 7º princípio. Nós falamos de Budi, uma paz que ultrapassa qualquer entendimento, um amor que imanta toda a vida manifestada. Mas disse que para aquele que tem o coração em paz, é possível ter contato com uma força inexaurível, com a vontade inquebrantável, que faz com que nós hajamos expressando os atributos da divindade no nosso viver na mutabilidade. Disse que essa força é ilimitada e pode contrair o próprio universo, na carta 90. E ele vai além e diz ainda nessa carta 90 que existe um movimento, é um movimento com conflito, a neutralização, o equilíbrio, a correlação resultante dele, que se deve à infinita variedade que prevalece. De novo, uma associação sobre a teosofia, eu tinha mencionado já. Nós reconhecemos apenas uma lei no universo, a lei da harmonia, do perfeito equilíbrio. Tem mais alguma ainda nessa apresentação? Se quiser passar, daí eu queria passar mais uma outra ainda, que é sobre a função essencial. Ainda tem quanto tempo? Vamos ali para o slide 14. Consegue achar o 14? Vou deixar ali mesmo nesse 13, daí a gente vai indo para frente. Pode deixar no 13. Pode voltar uma ali, né? Isso aqui foi lembrado ontem também, que além da busca pelos fenômenos, para além disso, o que os chefes estão querendo, vocês vão encontrar na página 88, é o começo de uma fraternidade da humanidade, de uma real fraternidade universal, uma instituição que seja conhecida em todo o mundo e chame a atenção das mentes mais elevadas. Vamos em frente. Como é que a gente chega na percepção prática dessa fraternidade, dessa sabedoria? Vamos ler um pouquinho juntos aqui. Só o progresso que uma pessoa faça no estudo do conhecimento arcano. Os teosofistas normalmente se reúnem na sociedade teosófica buscando investigar a verdade. E a gente vai investigando em conjunto. Disse que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Tem até uma música que lembra isso, já foi lembrado aqui também. Uma coisa é a progressão aritmética, outra coisa é a progressão geométrica. Foi lembrado ontem que os nossos karmas nos conduziram para essa sociedade, não por acaso, porque a junção dos nossos magnetismos transforma a capacidade que nós temos de percebê-la, a teosofia, de um modo potencialmente mais elevado do que nós teríamos estudando apenas sozinhos ou com aqueles que são os nossos queridos mais próximos. Por vezes nós somos colocados a estudar com aqueles que nós não, num primeiro momento, nos sentimos tão naturalmente harmonizados. O encontro da harmonização com aqueles que talvez não fossem
os nossos, entre aspas, escolhidos, possibilita a construção de uma atmosfera que nos permite, a partir dos elementos rudimentares, a compreender gradualmente o nosso propósito. O propósito pelo qual a sociedade foi fundada e que talvez não seja tão claramente compreendido por cada um de nós, mas que pode passar a sê-lo a partir do nosso esforço conjunto. Somente assim, e não de outra forma, ela o faz fortalecendo e refinando aqueles misteriosos laços de simpatia que unem os seres inteligentes. Há quem diga que as forças de atração e repulsão que mantêm em harmonia o universo e o nosso sistema solar não é outra coisa senão o amor. É o amor que une, é o amor que mantém coeso, é o amor que se expressa como fraternidade, que mantém aqueles fragmentos ligados em simpatia, embora ainda temporariamente isolados daquela alma universal alaia. A própria alma cósmica, trazendo-os a uma completa harmonia. Esse é um desafio. A partir da liberdade de pensamento que nós todos temos na busca da compreensão da verdade, a expressão da fraternidade. Mais um ou dois eu queria chegar aqui para a gente encerrar. Vamos continuar. Uma vez estabelecido isso, só então essas simpatias despertadas a partir da energia do amor, do viver fraterno, servirão na verdade para conectar o ser humano com aquilo que une o cosmo material e imaterial. A mesma energia que une o mundo manifestado a partir daquilo que não é sensível aos nossos sentidos externos. Passado, presente e futuro, acelerando as suas percepções de modo que ele, o buscador, capte claramente não apenas todas as coisas materiais, mas também as espirituais. Como é que nós chegamos nisso? Dizem que para o homem ocidental, nós podemos fazê-lo através do estudo e da meditação. Mais um pouquinho para a gente chegar no fim. Aqui foi falado sobre o esforço desesperado, mais um pouquinho, foi falado na apresentação anterior. Também foi falado aqui na página 105, se a sociedade teosófica fosse dirigida em própria persona pelos mestres que a inspiraram, muito provavelmente ela tivesse tido mais êxito. Talvez não tivessem sido cometidos tantos erros como o foram. Mas não era esse o plano, e nem ele poderia ser executado pelos Mahatmas. O Ricardo nos lembrou, a sociedade, talvez a beleza dessa sociedade está, entre outras coisas, por ser realizada no seu cotidiano pelos mortais que tentam. Já estourou 5 minutos, a gente vai chegar no último, eu peço desculpa para vocês. Na verdade, eu queria mostrar um outro slide para a gente encerrar. Será que vai ser possível? Travou aí? Eu não vou lembrar agora de cabeça, é nesse a função essencial da sociedade teosófica. Você consegue ir passando? Só um pouquinho mais para cima. Ali pelo 22. É o 22. Então aqui, para nós como buscadores da verdade, como teosofistas, que talvez tenhamos tido rudimentos a partir da vivência da fraternidade ou da tentativa da vivência da fraternidade. Eu tenho um grande amigo que é de Fortaleza, não vi ele por aí ainda, o Sérgio. Ele usou uma expressão uma vez que eu adorei e que num dado momento, sinergeticamente, parece que a gente usa junto. Lá no Sul eu tinha ouvido uma pessoa dizer que nós tínhamos pequenas experiências de contato com a verdade e a expressávamos como vagalumes. E eu ouvi o Sérgio dizer assim, eu sou a pessoa que vive vagalumeando. Então quando a gente vagalumeia, a gente começa a perceber a verdade. Quando a gente tenta viver a fraternidade, parece que a gente se conecta com essa energia que a gente não entende bem.
E a partir daí o mestre diz o seguinte: até agora você só percebeu a luz de um novo dia. Se fizer um esforço, poderá ver com a ajuda de Kaga o sol do pleno meio-dia, quando ele atingir o seu meridiano. Mas você tem que trabalhar para isso. E trabalhar para que essa luz chegue, não para nós mesmos, para as outras mentes, através de nós. O nosso trabalho é tema para ser tratado a partir de amanhã. Obrigado pela paciência de vocês e um bom dia.